Caros amigos do Pílulas de Negociação, especialmente empresários, passando aqui para mais uma dica valiosíssima para os negócios de vocês. Essa que é uma pílula de férias, né? Bom, nós vivemos em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, chamado mundo VUCA. E uma das tensões mais recorrentes na pós-modernidade é entre inovação e regulação. Perfeito? De um lado nós temos as empresas, as organizações querendo inovar, criando novas soluções, só que muitas vezes essas soluções acarretam problemas complexos. E aí surge uma demanda regulatória, o Estado tem que regular aquela situação. Então um exemplo bem comezinho é a introdução de patinetes na infraestrutura urbana, né? Isso trouxe uma série de problemas, seja na malha de transporte, como também no Sistema Único de Saúde, com o aumento das internações. Então esse é um exemplo muito comum. E, de modo geral, quando você tem uma situação, uma inovação dessa natureza, entra a habilidade de negociação como a mais importante da pós-modernidade. Para que serve negociação, pessoal? Para três coisas, tá? A negociação serve para dividir um valor escasso, né, o deal making, e sem conflito, né, dividir o valor escasso sem conflito. A segunda função da negociação, né, solucionar um conflito, aí nós já temos um conflito instaurado. E por fim, a grande função, talvez a mais importante, seja solucionar problemas, na maioria das vezes complexos. E é aí que surgem algumas situações bem difíceis e erros muito comuns para quem não pratica essa habilidade. Nos meus workshops de negociação avançada, eu costumo colocar exercícios em que os praticantes eles vão ter que exercer essas três, vão ter que fazer a resolução dessas três questões, né? Vão ter que dividir um valor escasso, vão ter que solucionar um conflito entre organizações, entre empresas e às vezes com o poder público, e vão ter que solucionar um grande problema. E o objetivo maior é solucionar o problema, né? O problema, resolver o problema é o grande objetivo por trás das outras duas funções. E qual que é o erro mais comum que os participantes cometem? Eles, até por falta de conhecimento, resolvem abordar o problema começando pela divisão do valor escasso, com uma suposição errônea. Pensam assim, olha, vamos começar pelo mais difícil, que é dividir as responsabilidades, né? Dividir o valor, quem vai pagar o quê. Ou então às vezes solucionar o conflito entre as empresas e acaba esquecendo do problema, que é o mais importante. Então muitas vezes eu coloco os participantes em simulação, eu tenho às vezes que intervir para dizer para eles, olha, o mais importante é o problema, vocês não estão resolvendo o problema. O que acontece? Os participantes começam a discutir a divisão do valor escasso, começam a discutir culpa. Perfeito? Começa a discutir responsabilidade, de quem é a culpa. Isso acontece dentro da organização, ou às vezes entre as organizações, né? Dentro da organização, entre os sócios. Quando você começa a discutir culpa, você entra no que a gente chama de espiral do conflito. Quer dizer, acusações recíprocas, é aquela tentativa de culpar o outro e de tentar empurrar para o outro a maior parcela de responsabilidade para que ele pague mais, né? No final das contas, o dinheiro acaba sendo determinante para a elevação desse conflito. Então qual é a grande dica, tá, dessa pílula de hoje, essa pílula de férias aqui? Quando você tem um problema complexo, uma situação como essa, em que você vai ter que dividir um valor escasso, solucionar um conflito e resolver um grande problema, comece resolvendo o problema. Coloque isso como um objetivo estratégico. Primeiro, resolver o problema. Depois que você resolveu o problema, você soluciona os conflitos entre as organizações. E por último, você divide o valor escasso. Por quê? Porque quando você chegar para dividir o valor escasso, você já vai ter critérios objetivos para a divisão desse valor. Uma vez que você já vai ter resolvido o grande problema, por exemplo, o problema nesse caso dos patinetes que eu coloquei, era solucionar essa questão da segurança do usuário e utilizar o patinete junto com o carro, com os outros modais. Então soluciona primeiro o problema, depois soluciona os conflitos, e aí quando você resolveu o problema, você já desenvolveu uma relação de trabalho. Perfeito? E depois você parte para a divisão de valor escasso. Quando você for dividir valor escasso, é inevitável a discussão sobre culpa. Lembrem que discutir culpa não é produtivo para resolver problema, mas é inevitável quando você tem que dividir valor. Você vai ter que apurar responsabilidades, então aí sim você entra nessa difícil missão de dividir a culpa, né? Para chegar na divisão do valor escasso. Tá bom? Essa então é a pílula de férias, um pouquinho mais longa, mas extremamente útil para as negociações de vocês. Um abraço e até a próxima.